Oi, galera! Trazemos hoje um episódio do podcast Saúde Informa. Aqui quem fala é a Juliana Lira e nós vamos falar hoje sobre o imunizante da Pfizer. Nós vamos trazer as convidadas Andresa Campos, Arícia Gomes e Ingrid Brandão. E quem fala é ela, a Pfizer. Então, primeiramente, a gente precisa saber como funcionam as vacinas. Quais são as tecnologias disponíveis? Então, gente, meu nome é Andresa, espero que todo mundo esteja bem. E para começar a abordar esse assunto, eu queria falar um pouco das vacinas em geral. As vacinas, elas são preparações introduzidas no organismo com a finalidade de desencadear uma reação no sistema imunológico. Então, dessa forma, ela vai produzir anticorpos específicos, sem causar a doença no indivíduo, mas gerando uma imunidade ativa de um modo artificial. E essas vacinas, elas ocorrem elas têm algumas tecnologias. No caso das vacinas inativadas, são as que utilizam micro-organismos inteiros mortos, e as vacinas desse tipo são utilizadas na prevenção de inúmeras doenças, como influenza, poliomielite, raiva, hepatite. É uma tecnologia que oferece maior segurança do que as vacinas com micro-organismos vivos, porque não há multiplicação do agente no organismo do vacinado. Mas, apesar disso, elas tendem a induzir uma imunidade menos duradoura. E, assim, elas exigem uma aplicação de mais de uma dose no esquema de imunização, por exemplo. No caso, os vírus inativados, eles são inativados por vários métodos químicos, e, em particular, o formol ou detergentes. No caso do detergente, ele é usado na vacina da influenza, por exemplo. E outra tecnologia que a gente tem são as vacinas de subunidades. Essas vacinas, elas vão utilizar apenas fragmentos antigênicos inativados do micro-organismo, e assim elas vão estimular uma resposta imune. E dessa forma, tem-se as vacinas recombinantes, que são fabricadas a partir de outros micróbios programados, e a partir disso elas vão produzir uma fração antigênica. E também a questão dos toxoides, que são toxinas inativadas, e essas vacinas elas vão atuar contra toxinas produzidas por um patógeno. E nesse caso a gente tem, por exemplo, a do tétano ou difteria. Nesse caso, essas vacinas elas vão utilizar imunizações que precisam de reforços a cada 10 anos. E as chamadas vacinas de carboidrato, elas são compostas de antígenos polissacarídicos bacterianos. Contudo, esses polissacarídeos, eles são antígenos T, eles são independentes e tendem a deflagrar respostas de anticorpo de baixa afinidade. Em vista disso, foram desenvolvidas as vacinas conjugadas por meio do acoplamento de polissacarídeos a proteínas, e dessa forma, eles estimulam células T auxiliares, gerando uma imunidade. Então, agora, abordando um pouco das técnicas que utilizam DNA e RNA, eu queria primeiramente falar das vacinas que utilizam técnicas de DNA. Essa técnica, ela vai consistir em isolar um pedaço do material genético do micróbio, justamente aquele que é responsável pela produção da proteína capaz de despertar o sistema imune, e em seguida, os pesquisadores eles vão injetar esse gene em algum hospedeiro, fungo, esse gene que pode ser de fungo, bactéria, célula eucariótica, enfim. E a partir disso, vai ocorrer uma sintetização da mesma proteína com a qual será feita a vacina. Quando comparadas às vacinas tradicionais, as vacinas de DNA, elas apresentam maiores vantagens econômicas, técnicas e logísticas, porque elas possuem um controle de qualidade mais simples. Elas não necessitam de uma refrigeração para o seu transporte e são estáveis, porque elas são estáveis em temperatura ambiente, possuem baixo custo de manutenção e de produção. Outra vantagem dessas vacinas é que elas estimulam a produção de linfócitos T. E esses linfócitos C são os responsáveis por identificar e matar as células infectadas. Em relação às desvantagens dessa vacina, a gente pode citar a dificuldade em reconhecer, selecionar e correlacionar todas as partes do DNA do agente que se quer combater. Outra dificuldade, outra desvantagem está na possibilidade da indução de uma doença autoimune. A integração do DNA no cromossomo do hospedeiro, causando mutações que poderiam levar ao aparecimento de um câncer, por exemplo. E a indução da tolerância do hospedeiro a substâncias estimuladas pelo DNA. Já a técnica do RNA é a técnica utilizada pelo imunizante da Pfizer e ela vai ser abordada posteriormente, de forma mais específica.
Enfim, continuando a nossa discussão sobre técnicas de vacina, a gente tem o exemplo do vetor microbiano, a técnica de vetor microbiano. As vacinas virais, elas são classificadas como vacinas vivas, que contêm o vírus vivo e atenuado no laboratório. E vacinas mortas, que contêm o vírus ou suas subunidades submetidas a agentes físicos ou químicos que as inativam, e aí eliminam a capacidade de eles se multiplicarem no hospedeiro. Então, essas vacinas vivas, elas apresentam algumas vantagens importantes sobre as vacinas inativadas. A principal delas é que nessas vacinas vivas ocorre o envolvimento de todos os componentes do sistema imune no desenvolvimento da imunidade contra a partícula vacinal. E essa partícula vacinal ainda é íntegra. E assim, ela vai se multiplicar no organismo do vacinado. Com isso, a resposta imune ela é completa e mantém-se por longos períodos, reproduzindo muito proximamente a resposta de uma infecção natural. Então é aí que a gente vê que a vacina viva ela tem essa vantagem. Ela traz uma resposta imune completa, que dura muito tempo, porque a partícula está ali íntegra e vai se multiplicar no organismo do vacinado. Em relação aos processos de atenuação de virulência tradicionalmente utilizados para a obtenção de vacinas vivas, esses processos eles vão se basear em passagens dos vírus em células de hospedeiros diversos e em diferentes condições, em diferentes temperaturas, levando ao surgimento de mutantes menos virulentos, sendo frequentemente difícil definir com clareza os mecanismos dessa atenuação. Já as vacinas inativadas, elas são utilizadas rotineiramente na prevenção de inúmeras doenças, como influenza, poliomielite, raiva e hepatite A, como a gente falou naquela introdução geral sobre vacinas. E os vírus são inativados também por diversos métodos químicos, também como a gente já falou, principalmente por meio do formol detergentes. E agora, gente, abordando também novas tecnologias que têm colaborado para o desenvolvimento de vacinas inativadas, é válido destacar o uso da tecnologia do DNA recombinante para o preparo de antígenos protetores em mais larga escala, como é no caso da hepatite B. Então, nesse caso, são empregadas principalmente células de leveduras, de insetos e de mamíferos. E o procedimento para a expressão desses antígenos inclui várias fases. De início, são identificados com precisão os antígenos, para posteriormente a imunidade ser produzida pelas células no nível laboratorial. Enfim, acho que eu consegui abordar um pouquinho dessa questão das tecnologias das vacinas. Lembrar que as vacinas muitas vezes utilizam micro-organismos vivos inteiros atenuados, ou esses vírus, eles podem ser combatidos por meio de técnicas de DNA, RNA, e com isso vem se dando um desenvolvimento muito grande das vacinas, e por isso que hoje a gente consegue essa variedade e toda esse emprego tecnológico que é aplicado sobre elas. Muito obrigada, Andresa. E em relação à Pfizer, como ela funciona no organismo? Oi, gente, meu nome é Arícia. Eu vou falar um pouco sobre como funciona a Pfizer. Então, a Pfizer ela é uma vacina de RNA mensageiro. E ela funciona da seguinte forma. Primeiro, para a gente entender, a gente tem que entender quais os componentes dessa vacina. A vacina de RNA mensageiro ela é composta por uma fita de RNA mensageiro que está junto a uma molécula maior para estabilizar aquela fita de RNA mensageiro. E esse conjunto, que vai formar a vacina, ela vai codificar um antígeno específico para aquela doença. E no caso da COVID, da vacina da Pfizer para a COVID, esse antígeno vai ser a proteína spike, que é encontrada na superfície do vírus que causa e é o meio de entrada da COVID-19 na célula. Então, quando o RNA mensageiro é inserido no organismo, as células usam aquela informação genética para produzir esse antígeno. E depois que essa proteína é produzida, a célula vai decompor rapidamente as instruções, e no caso o RNA, que estava incorporado a uma molécula estabilizadora, vai ser liberado de forma livre no corpo. Então, o antígeno vai se espalhar pelas superfícies das células, e dessa forma vai ser possível que ele seja reconhecido pelo sistema imunológico. E isso é muito importante, porque uma vez que o sistema imunológico entende que aquela proteína não faz parte do organismo, ela passa a produzir anticorpos para combater aquela doença. Então, a vacina de RNA mensageiro, ela simula o processo que ocorre no corpo de uma pessoa que realmente contraiu a doença. Só que a vantagem é que ela faz isso de uma maneira que não possibilita a infecção por parte de quem está sendo vacinado. Então, a vacina de RNA mensageiro, ela funciona apenas educando o organismo sobre como responder àquele invasor, caso ela seja infectada no futuro. As vacinas estão no grau, mami. Tá ótimo, muito obrigada, Arícia. E
Me diz, Ingrid, qual é a eficácia da Pfizer? Então, os estudos de coortes prospectivas que foram feitos nos Estados Unidos com profissionais de saúde da linha de frente apresentaram uma redução na transmissibilidade da Covid-19 devido à imunização com a vacina da Pfizer, com a prevenção de 90% para indivíduos com a imunização completa e 80% para indivíduos com a imunização parcial. Daí, a partir disso, se calculou a eficácia global, sendo 95% a partir de 7 dias da segunda dose. Além disso, houve também uma redução de risco de internação e de letalidade nos vacinados de 87%. Tá passada? Entendi. Eu vejo muita gente com medo dos efeitos colaterais. Quais são os efeitos adversos do imunizante da Pfizer? Então, sobre os efeitos letais da Pfizer, a reação adversa mais comum foi só a dor local. Podem acontecer também fadiga, cefaleia e mialgia, que foram os efeitos sistêmicos mais comuns em todos os grupos, principalmente nas pessoas mais jovens. Em menor frequência, houve também relatos de casos de anafilaxia, sendo a maioria após a primeira dose, e casos de inflamação do coração, pericardite e miocardite, mas são considerados efeitos raros. Assim, pesando prós e contras, há um consenso de que os benefícios da vacina são muito superiores aos riscos, até porque o imunizante da Pfizer é considerado um dos imunizantes com menor número de efeitos colaterais. Então, recapitulando fatos mais importantes sobre vacinas de mRNA COVID-19, nós podemos ressaltar 5 fatos. 1. Elas não podem dar COVID-19 a alguém. 2. As vacinas de mRNA não usam o vírus vivo que causa COVID. 3. Elas não afetam ou interagem com o nosso DNA de forma alguma. 4. O mRNA nunca entra no núcleo da célula, onde fica o nosso DNA, material genético. E 5. A célula se decompõe e se livra do mRNA logo após terminar de seguir as instruções. Isso mesmo, Juliana. E eu acho que é importante para a gente finalizar essa discussão, falar dos desafios que a vacina de RNA mensageiro, como o exemplo da Pfizer, possuem, e também as suas vantagens em relação a outros métodos. Então, um dos desafios que a vacina da Pfizer enfrentou foi a questão da entrega, já que entregar a vacina de forma eficaz é um desafio, já que eu preciso que o RNA que está dentro daquela vacina, que é decomposto rapidamente pelo corpo, esteja de uma forma estabilizada dentro de partículas ou lipossomas, de uma forma que essas partículas ou lipossomas empacotem o RNA e entreguem ele de forma eficaz no corpo. Outra dificuldade também foi o armazenamento, como a gente viu na pandemia da Covid-19, porque as vacinas de RNA, elas precisam ser congeladas e resfriadas a uma temperatura baixa, o que às vezes dificulta a chegada dessa vacina em certas zonas mais remotas. Mas é importante a gente destacar também as vantagens e até mesmo as novidades desse novo modelo de vacina, que é a vacina de RNA, como exemplo da Pfizer. Por exemplo, a gente tem que destacar a agilidade, já que diferente das vacinas convencionais, que levam meses para se desenvolver e são produzidas por meio do crescimento de formas inativas ou atenuadas do vírus, as vacinas de RNA, como da Pfizer, elas são fabricadas de forma sintética, rapidamente, usando apenas o código genético do patógeno. E uma coisa muito importante também dessa produção sintética é que isso permite a flexibilidade, já que elas são fabricadas de forma sintética usando a informação do código genético do vírus. Isso faz com que a sequência de RNA da vacina possa ser alterada rapidamente para poder agir, por exemplo, contra variantes que surgem de um determinado vírus. No caso da Covid-19, isso é muito importante, porque vai ser possível, alterar rapidamente caso surja uma nova variante que não seja combatida por aquela vacina em específico. Outras vantagens, por exemplo, é com relação à produção, já que o RNA mensageiro pode ser produzido em laboratório, utilizando materiais mais acessíveis. E esse processo, já que é feito de uma forma sintética dentro de um laboratório, pode ser padronizado e a produção pode ser feita em grande escala, o que permitiria, por exemplo, respostas rápidas a grandes surtos e epidemias. Por fim, é importante a gente destacar a segurança dessas vacinas. As vacinas de RNA, elas não são feitas com partículas de patógenos ou patógenos inativados, portanto não são infecciosas. Então o RNA ele não se integra ao genoma do hospedeiro e a fita de RNA da vacina é degradada assim que a proteína é produzida. Por isso, essas são algumas vantagens da Pfizer e foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada às nossas convidadas.
E esse foi mais um episódio do Saúde Informa. Agradecemos a atenção. Até a próxima. Beijinhos científicos, até já. Pfizer. A Pfizer.